Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bendito seja. Amados, glória a Deus, hein? Como Deus é bom nos reunir logo pela manhã, todos os dias, é muito bom. Amados, nós estamos preparando aí nos preparando para entrar num tema onde vamos falar sobre batalha espiritual. Mas antes de nós começarmos, durante pelo menos aí 8 semanas, essa é a segunda semana, nós vamos colocar um fundamento, colocar uma base para que a gente possa entrar nesse assunto tão poderoso. Hoje também a gente vai falar um pouquinho sobre batalha espiritual e estamos pegando desde o início. Não dá para edificar uma casa sem primeiro limpar o terreno, fazer os seus fundamentos, colocar ali o seu alicerce, depois colocarmos o telhado. Primeiro começamos da base. Então, nós falamos sobre o Peniel ontem não, na sexta-feira, sobre a necessidade de um homem ter um encontro com Deus. Mas por que o homem precisou ter um encontro com Deus? Tudo no Novo Testamento começa com um encontro com Deus. Todo homem hoje precisa ser encontrado. Mas por quê? Por quê? Por causa da consequência do pecado. Nós vamos falar hoje sobre a consequência do pecado. O que o pecado trouxe? Qual foi o problema do pecado? Como que o pecado iniciou? Como que ele entrou? O que aconteceu? Surgem duas perguntas hoje. O que é pecado? E onde o pecado começou? Todos nós sabemos que pecado simplesmente é aquilo que nos afasta de Deus, é aquilo que desagrada a Deus. Pecado é o homem tentar viver sem Deus. Pecado é o homem decidir viver uma vida independente, uma vida sozinha, uma vida que ele conduz. Porque foi isso que Satanás fez, foi isso que o pecado fez. Distanciou o homem de Deus. Se você ler a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 5, no verso 12, você vai perceber que está escrito o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, olha, por um homem o pecado entrou no mundo. Um homem chamado Adão, por esse homem foi a porta de entrada do pecado neste mundo que nós vivemos. Por isso que o mundo jaz no maligno, porque a porta foi aberta. Continuando o texto, e pelo pecado, a morte. Você está vendo que não foi pelos pecados, foi pelo pecado. Não tem plural, tem singular aqui envolvido. É singular. Por um homem entrou o pecado, não foram os pecados, foi o pecado. O pecado de querer ser independente e ver uma vida sem Deus. Foi isso que Adão escolheu lá no Jardim do Éden. Continuando, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Olha que interessante. Então, Adão fez com que todo homem nascesse já infectado pelo pecado. Até aquele bebezinho que nasce, aquela criança linda que nasce, ela não cometeu pecado, não praticou pecado, mas ela está infectada pelo pecado de Adão. A humanidade está doente. Então, Romanos 3:23, Paulo diz outra coisa, porque todos pecaram, todos. Não tem aquele bonzão que diz, eu sou um homem muito bom. Não, bom só existe um. Bom é só Deus mesmo, não tem outro igual a ele. Todo homem que julga ser bom, ele quer ser igual a Deus. Não, o homem precisa entender que todos pecaram e destituídos, separados foram da glória de Deus. Então essa glória nos foi roubada. Aquilo que Deus havia nos dado, nos concedido, foi tomado. Aliás, foi dado. Adão entregou o domínio, Adão entregou a glória que Deus havia nos dado a alguém chamado Lúcifer. Entendeu, queridos? Então, nós temos que entender como surgiu o pecado, o que é o pecado. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que o homem, todos eles são pecadores, todos. Alguns, é por isso que precisam nascer de novo. É por isso que todos precisam nascer de novo.
Foi aquilo que Nicodemos ouviu de Jesus. É necessário que todo homem, todo ser humano precisa nascer. Mas como? Está na barriga da mãe? Não. Todo homem necessita de um Salvador. Um Salvador. É por isso que Jesus veio. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Depois se tornou o nosso Yeshua, o nosso Senhor, aquele que entrou e habitou em nosso coração. Mas, pastor, fala para mim, como que o pecado entrou na humanidade? Vocês estão com a Bíblia aberta aí, se você quiser ler? Lá em Isaías capítulo 14, versos 13 e 14, nós vamos ler alguns textos. Hoje nós vamos estudar, nós vamos aí mergulhar um pouco em valor, em princípios espirituais, na palavra de Deus, para que nós possamos entender por que nós precisamos da glória de Deus. Isaías capítulo 14, verso 13, diz o seguinte: E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha que interessante. Onde entrou o pecado na humanidade? Nós vemos que o primeiro pecado foi o pecado da inveja, da soberba, da rebeldia. Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Olha que pretensão. Lúcifer era um anjo de luz, ministro de louvor dos céus. Era um querubim ungido. E ali ele estava, ali coberto de glória. Era perfeito em todo o caminho. Mas no dia em que ele quis subir acima, quis ser semelhante, amado, todo homem que quer ter uma vida independente, ele está se igualando a Deus. Nós precisamos, de fato, de um Salvador, de um Senhor. Se você ler lá em Ezequiel capítulo 28, no verso 13 a 16, olha o que diz no verso 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Isso é Lúcifer, tá? Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônica, a topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, a jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras alfogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Te farei perecer, querubim protetor, entre pedras afogueadas. Olha só que interessante. Satanás, ele é condenado. Condenado porque foi achada iniquidade no coração dele. Porque ele quis ser igual a Deus. Quis o trono de Deus. Quis ser maior que Deus. Então, a condenação de Lúcifer foi ser lançado fora do jardim de Deus. Por isso que ele se tornou o adversário. O adversário. Então, o que acontece? Deus, então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm uma ideia brilhante. Eles ali naquele almoço, naquela refeição, naquele jantar, naquela comunhão, tomam uma decisão. Qual decisão foi essa, pastor? Uma decisão gloriosa, poderosa. Fazer um homem conforme a sua imagem. Eles têm uma reunião e decidem, vamos fazer um homem conforme a nossa imagem. Gênesis capítulo 1, olha que interessante. Nós vemos que Lúcifer estava na eternidade, no céu, no monte de Deus, no Éden de Deus, no jardim santo, até que foi achado iniquidade e ele cai. Ele foi lançado sobre a terra. Ele caiu do monte, não está mais no monte. Foi lançado sobre a terra. E Deus um dia, então, ali, a Trindade tem uma ideia. Vamos criar um homem conforme a imagem. Ali em Gênesis capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. Olha que poderoso isso. Isso é tremendo.
A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Olha que coisa linda isso. Amado, Deus nos abençoou e disse-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre tudo o animal que se move sobre a terra. Amado, olha que poderoso isso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Você sabe que imagem gera domínio. Quando Deus cria o homem, Deus deu a Adão domínio. Deus deu a Adão governo. Deus deu a Adão a unção de autoridade. Deu a Adão a glória. Ou seja, tudo aquilo que o diabo queria, Deus então dá a Adão. Deus dá ao homem. Porque quando o diabo caiu, ele queria tudo aquilo que Deus tinha. E não recebeu nada, recebeu a queda. Agora Deus cria o homem, a imagem, cobre o homem com a sua glória e passa a se encontrar com o homem todos os dias. Uma relação de intimidade é estabelecida. Deus então vem todos os dias conversar com a sua criação. Deus então vem estar com o homem todos os dias na variação do dia. Não é poderoso isso? O desfrute, o relacionamento, a intimidade, aquela coisa gostosa. Filho, como é que foi o seu dia hoje? Comeu que fruta hoje, filho? Olha, tudo que eu criei está disponível para você, é teu. Até então, antes do pecado, havia um tipo de relacionamento. Antes do pecado, havia um tipo de intimidade. Não havia condenação, não havia morte, não havia nada. E Deus criou o homem, não foi para morrer aos 90, 100 anos. Deus criou o homem para viver eternamente, desfrutar da presença de Deus, querido. Então, Satanás, em um certo dia, ele aparece no jardim do Éden, e quem que ele vê? Quem que Satanás vê? Satanás vê a imagem de Deus andando. Satanás vê a glória de Deus desfrutando de um lugar que Deus havia dado. Satanás vê um homem com tudo aquilo que ele queria. Olha que interessante. Satanás queria aquilo que Deus deu para mim e para você, amado. Satanás queria tudo aquilo que nós recebemos gratuitamente. Quando você vê alguém, por exemplo, um político, atacar alguém, ele não vai sair brigando com ele. O que um político faz? Principalmente nas eleições agora que nós estamos vendo. Qual que é a ideia hoje da mídia? Qual que é a ideia? Atacar a imagem. Atacar a imagem. Quando alguém denigre a imagem de alguém, muito dificilmente ela recupera a sua credibilidade, ela recupera a autoridade que ela tinha, o prestígio que ela tinha. Hoje a ideia do diabo é que todos os homens sejam atacados, principalmente na política que você vê hoje, são ataques constantes, porque quando você ataca a imagem, é exatamente isso que acontece. O diabo, querido, jamais poderia atacar Deus. Então o que ele fez? Atacou a criação de Deus. Como não pode atacar Deus, ele vai atacar quem? Aquilo que ele criou, aquele que ele criou. Por isso essa luta terrível do diabo contra mim, contra você o tempo todo, contra o homem, contra a criação. Como não pode tocar em Deus, como não pode atacar o soberano, todo-poderoso. A ideia do diabo desde o início foi atacar a criação, foi atacar o homem. É por isso que você é amado. Você tem que descobrir que Deus ama você, que Deus tem um prazer profundo em você. Então, a ideia, para tentar ferir a Deus, o diabo tenta ferir você. Para tentar ferir Deus, ele tenta ferir você. Que coisa interessante. Que coisa. Você que é pai, você que é mãe, como que você se sentiria se alguém ferisse o seu filho? Qual que é o sentimento?
que você tem. Você quer pular no pescoço, né? Não é verdade? Você quer pular no pescoço. Entendeu? Porque bate em mim, mas no meu filho não. Fere a mim, atira em mim, mas no meu filho não. Então, como o diabo não pode atacar Deus, filho, ele está tentando ferir você o tempo todo, de alguma forma, de alguma maneira. E toda vez que você pecou, que você praticou uma situação que você não queria, foi o diabo que induziu você. Foi o diabo que conduziu você. Sempre há uma influência que você não percebe, que você não sabe. Então aí já vai entrar por um nível daqui a pouco de batalha, de condução. O diabo começa atacando você na mente, com ideias. A ideia é entrar no seu coração. Quando você recebe uma palavra de vida, ele vem até o seu coração. Se você não perceber, ele rouba aquela semente de vida. Em vez de aquela semente produzir, a morte entra de alguma forma e te deixa aleijado sentimentalmente, emocionalmente, fisicamente, psicologicamente e também espiritualmente. São ataques. Toda vez que você se sentir assim, acredite, é um ataque maligno que de alguma forma entrou em você. Toda vez que você se sentir dessa maneira, caído, paralisado, abatido, foi um pensamento de morte, é um ataque satânico, é um ataque maligno que tentou entrar e você não percebeu e entrou. E aí você ficou para baixo, desanimado, desmotivado, sem perspectiva nenhuma. Em nome de Jesus, hoje eu quero ajudar você a ter essa compreensão. Saiba que você está coberto da glória de Deus. Amado, a palavra do Senhor diz que nós temos um adversário. Esse adversário, ele tenta acusar você diante de Deus todos os dias. Todos os dias. Como ele não pode atacar você, ele tenta frustrar os planos de Deus na tua vida. Deus tem planos para você. São planos de vida e não de morte. São planos de alegria e não de tristeza. São planos de saúde e não de doenças. São planos de liberdade e não de prisão. São planos de vida e não de morte. Então, os planos do diabo é totalmente o contrário daqueles planos malignos. Mas, pastor, eu sou crente, pastor, e por que eu ainda estou vivendo essas situações? Por que eu ainda eu estou abatido, fico triste, angustiado? É porque você talvez não saiba como enfrentar essas batalhas. Talvez você não saiba de onde que surgiu o pecado, o porquê de algumas coisas acontecem. Paulo diz que nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados, potestades e dominadores que agem nas regiões celestiais. Todo ataque que vem na vida de um homem, ela vem das regiões celestes. Não é que vem de Deus, ela vem do inferno, para tentar fazer o quê, pastor? Atingir você. Perdão. Perdão, queridos. Interessante. Pastor, como que entrou o pecado na humanidade, pastor? Quando Adão decidiu dar ouvido à serpente. Quando Adão deu ouvido à serpente, ela enganou. Ele seduziu o homem. Depois você lê lá em Gênesis capítulo 3, verso 1 a 6, até o 17. O homem decidiu andar no seu próprio caminho. Tinha a árvore da vida e ele escolheu a árvore errada do conhecimento do bem e do mal. O que você escolhe hoje? Filho, todo pecado de Adão infectou o homem. O pagamento do pecado foi a morte a todos. Como nós lemos hoje lá no começo, em Romanos capítulo 5, verso 12. Aí você lê Isaías 59, 2, diz o quê? Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Olha o que o pecado fez. Distanciou Deus do homem. Agora entrou uma barreira. E os vossos pecados encobrem o rosto, para que eu não vos ouça. Então Deus passou a não responder mais oração. Não é porque Deus é ruim, porque o homem escolheu. Amado, irmão, Adão e Eva dependiam de Deus e não lhes faltavam absolutamente nada, eles tinham tudo: salário, roupa lavada, 13º salário sem trabalhar,
tinha fundo de garantia, tinha alimentação, tinha prosperidade, que lá não tinha CLT, tinha abundância, tinha vida abundante, mas porque a terra foi feita para eles. Só o que eles precisavam era permanecer no paraíso, era permanecer crendo, era comer da árvore da vida. Amém, queridos? Todos os dias se encontrando o Pai, mas o diabo começou a tentar seduzi-lo no íntimo, e aí o homem decidiu, caiu. Olha que interessante. O diabo sempre usou o pecado para dominar a vida do homem. É isso que o diabo faz. O pecado é uma legalidade, é uma autorização. O pecado é um passaporte para que o diabo haja, é um sinal verde para que ele possa agir na vida do ser humano. E foi isso que aconteceu. Gênesis 3:3 está escrito o seguinte: mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Neste caso, Adão não morreu na hora. Puf! Não caiu duro, não foi para a sepultura, mas houve uma ruptura espiritual. A morte espiritual entrou. Você está entendendo como é grave o pecado? Como é grave? É grave. O diabo lançou dúvida no coração de Eva. Oh, não é bem assim. No dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Oh, não é bem assim, não. Oh, se Deus escondeu aquilo que é tão bom, olha, tem alguma coisa boa aí, vai lá comer. E aí, o mesmo pecado que Lúcifer praticou, induziu o homem a praticar, querendo ser igual a Deus. E aí o homem se pega caído. Não tem problema usar droga, não tem problema mentir, não tem problema desejar o mal, não tem problema fazer até aquela oração, Deus, pesa a mão nesse homem. Não. Amado, o diabo fez o homem, o ser humano, acreditar que nada tem problema. Que não tem problema, não tem, fica tranquilo, pode continuar assim, não é verdade. Amado, o vazio que está dentro de você, o vazio que está de repente aí incomodando você, só Deus pode preencher. Só Deus pode encher. Quando você comer da árvore da vida, você vai sentir abundante, cheio, amado. É isso que o Senhor quer para você, porque as consequências do pecado, a consequência do pecado trouxe o que na humanidade? Medo, vergonha, perda da intimidade com Deus, independência do homem. O homem agora precisa trabalhar que nem condenado. Para quê? Para levantar e ter a sua provisão. A perca da tranquilidade. O homem não vive mais tranquilo. Querido, você precisa entender que você é um espírito que possui uma alma e que habita num corpo. É isso que você é. Você é um ser espiritual. O pecado, ele é como uma lepra e ela gera muita coisa ruim. Quando o pecado está na vida de um homem, ele perde a primeira coisa, ele perde a sensibilidade. Ele fica indiferente a tudo. A morte se instala. Se você observar em Gênesis capítulo 3, você vai descobrir que até então a terra era perfeita. Até a terra, quando o homem pecou, a terra também caiu. Tudo caiu. O sistema todo caiu. Caiu tudo. Não tinha um espinho, não tinha cardos, não tinha abrolhos. Mas a partir do momento que o homem abre a porta para Lúcifer, e aí então a terra começa a produzir espinhos, pragas. Aí você pode ver que terremotos estão aí o tempo todo. Tudo isso foi a porta de entrada. A terra não conhecia nada disso, mas a queda do homem foi a pior tragédia que pode ter acontecido. Os espinhos, eles têm um significado espiritual. Eles apontam para a humanidade. Hoje os espinhos apontam para a crise, doenças, frustrações. Esses são os espinhos que afetam o homem, que destrói o homem. Então, o universo está numa tremenda involução, está numa regressão. Tudo está
retrocedendo. É por isso que todo homem precisa de salvação, de conversão, de nascer de novo. Anomalias, enfermidades, doenças. Querido, doenças da alma. Amanhã nós vamos falar sobre. Amanhã não, perdão, na sexta-feira nós vamos falar sobre a cura da alma. São 8 mensagens que vão nos colocar no trilho. Querido, quantas pessoas estão hoje feridas, com depressão, com medo constante, com desânimo que não para o tempo todo, sem esperança, um vazio no coração, uma angústia profunda, dores na alma, com vontade de morrer, de sumir, de desaparecer, com os relacionamentos traumáticos, pessoas que casam, separam e casam o tempo todo, não conseguem manter o relacionamento durante tempo. São vários casamentos, vários relacionamentos, em busca, claro, de felicidade, de alegria, de salvação. Mas o diabo não quer que você viva essa verdade espiritual. Você sabe que espinhos familiares têm agido. O espinho da religião. Quantas coisas são ditas hoje? A religião não pode encontrar Deus. E sabe, a palavra religião significa o seguinte: o homem em busca de Deus. O homem tentando encontrar a Deus. Mas a graça é o contrário. É Deus em busca do homem. É Deus encontrando o homem. Querido, ninguém vai a Deus. É Deus que vai até você. Foi Deus que me encontrou no síndrome de pânico. Foi Deus que me achou caído. Foi Deus que estendeu as mãos e me levantou e te levantou também. Então, religião é o homem tentando produzir o que só Deus pode fazer e produzir, querido. Em nome de Jesus. Aleluia. É isso que o diabo faz. Deus quer hoje inundar o teu coração abundantemente. E Satanás, ele é astuto. Satanás, vou usar um termo aqui chulo, é malandro. Pensa num malandro. Gênesis capítulo 3 fala que o diabo ele age nas nossas mentes. Querido, é isso. Não coma do fruto do bem e do mal. Comer do fruto do bem e do mal, o homem querendo saber mais que o outro. Eu sei mais que você, eu conheço mais. É uma arrogância, uma prepotência, uma jactância que não leva a nada. Eu já fui isso, já fui aquilo. É saudosismo, diploma, não leva ninguém contra Deus, querido. A palavra do Senhor diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha o que o escritor de Provérbios, Salomão, diz em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7. Confia no Senhor de todo o coração e não se estribes no teu próprio conhecimento. Olha que interessante. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele, o Senhor, endireitará os teus caminhos. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Aleluia. Amado, quando Adão quis andar no seu próprio entendimento, todo homem que andar no seu próprio entendimento, ele está cometendo um pecado. Pecado é fazer as escolhas que você julga certo, sem consultar ao Senhor. Da mesma forma, querido, que o diabo fez com Adão, hoje ele pode também estar tentando falar na sua mente. Mas eu não pratiquei nada, eu não fiz nada, eu sou bondoso, eu pago as minhas contas em dia, eu isso, aquilo, outro. Querido e amado irmão, isso não é exagero. Todo homem pecou e todo homem precisa da glória. Deus quer cercar você com a glória dele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha o que aconteceu no Calvário. Já estou terminando. Lucas capítulo 23. Olha só que texto poderoso. Para nós concluirmos a consequência do pecado. E um dos malfeitores que estavam, Lucas 23, verso 39 e 43. Um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemavam dele.
Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal praticou, nem o mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, querido irmão. Olha que tremendo. Todas as tragédias, todos esses espinhos, todos esses sofrimentos convergiam e convergeram para Jesus no Calvário. Lá no Calvário, Jesus estava recebendo todos os espinhos. Lá no Calvário, o Senhor estava recebendo todos os cardos, todas as maldições, todos os abrolhos. Jesus veio consertar o caminho, pegar na mão do homem e recolocá-lo no centro do propósito de Deus. Ou seja, Deus havia iniciado um propósito para o homem escolheu desviar do propósito, mas agora Deus envia o Salvador, porque o homem nunca conseguiria voltar sozinho para o caminho. E aí então o Salvador vem, morre, leva todos os cargos, os abrolhos, todo o pecado que o homem merecia, ele pega para ele e agora também coloca o homem de volta no caminho. E diz assim para aquele ladrão que reconheceu Cristo como Senhor, olha, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, querido, isso é uma boa notícia para mim, para você. Quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, todas as maldições, a maldição por causa do pecado, a queda do homem que estava sobre a terra, está aniquilada ali sobre você que recebeu Cristo. A maldição da humanidade, embora nós vivamos na humanidade, mas nós não pertencemos a essa terra mais. Nós somos agora cidadãos celestiais que temos a bênção de Deus. Tudo aquilo que Deus decidiu no início, em Gênesis capítulo 1, agora você recebeu do Senhor. Olha que glória, olha que bênção. Por isso que lá em Isaías 59, 53, a Bíblia diz que Deus agradou moê-lo, agradou-lo enfermar. Deus queria fazer de Cristo aquele que foi a oferta de sacrifício, colocou sobre o Filho os nossos pecados para tirar de você a culpa e a condenação, para que hoje eu e você pudéssemos ter esperança, vitória, vida e termos uma vida abundante. Hoje, como aqueles dois ladrões, somos colocados ao lado de Jesus. O ladrão que desconsiderou, mas o ladrão que creu. Nós éramos esses malfeitores, amados. Essa era a visão de Deus com o homem. Nós éramos malfeitores, mas quando o malfeitor reconhece que ele é o Senhor, ele salva, ele liberta. Ele diz o seguinte para você: ainda hoje estará comigo no paraíso. Ou seja, quando eu cheguei com depressão e pânico no culto, na igreja, eu estava mal, muito mal. Mas quando eu reconheci, quando o malfeitor chegou e reconheceu Cristo como Senhor, na hora eu já estava no paraíso. Estar no paraíso é desfrutar da paz, é desfrutar da plenitude, é desfrutar da presença. Hoje o Senhor quer que você desfrute dessa presença. Amado, para concluir, esse é o propósito de Deus na sua vida. A queda trouxe o maior prejuízo à humanidade. A queda trouxe roubo, a queda trouxe perda, danos. O homem transferiu de escritura assinada, papel assinado para o diabo, tudo aquilo que havia sido dado, recebido por Deus. Por isso, quando Jesus está subindo para a sua glória e sendo ascendido para sentar à direita de Deus e sendo recebido aos céus, Jesus está dizendo para os discípulos: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra.
Por que agora era dado todo o poder no céu e na terra? Porque Jesus pegou de volta o poder e a glória que foi roubada e transferiu novamente para mim e para você. A pergunta é: você aceitou como Jesus? Você o recebeu como Senhor? Se você o recebeu, hoje você recebeu de volta domínio, autoridade, glória, presença, unção, poder, virtude. Filho, se você não crer nisso, você não está crendo na árvore da vida. Essa é a árvore da vida. Glória a Deus. Deus não quer condenar o homem. Deus quer salvar o homem. Foi para isso que ele veio, viu? Além de salvar, vestir você de vestes brancas com linho fino. E hoje, eu e você podemos estar na presença de Deus, do nosso Senhor. E agora, Deus não vem somente no final do dia falar conosco. Ele fala no nosso coração o tempo todo. Ele quer que você ouça a voz o tempo todo. Ele está sussurrando, te direcionando, te conduzindo, colocando você no lugar certo. Ele está levantando placas sinalizadoras para te conduzir ao lugar da sua bênção. Amado, em nome de Jesus. Como que acontece, pastor, a salvação? Paulo diz, se com a boca confessares e com o coração creres que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o levantou dentre os mortos, ao terceiro dia será salvo. Visto que com a boca se faz confissão e com o coração se crê. Glória a Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, glória a Deus, Ele quer salvar. Ele quer salvar você. Qual é o vazio? Qual que é a sua luta? Qual que é o seu problema? Ele quer salvar você também desse problema. Primeiro, já salvou da maldição. Primeiro, já livrou você e eu do inferno. Agora, Ele quer salvar a mim e você. Todos os dias, Ele tem um plano maravilhoso. Glória a Deus. Eu quero nessa manhã orar com você agora. E daqui a pouco nós vamos compartilhar. Já está dando quase horário. Como passa rápido isso. Espero ter compartilhado com você, que você possa ter recebido essa unção. Amado, em nome de Jesus, nós éramos aqueles dois ladrões, ambos ladrões, ambos ruins, mas um reconheceu Cristo e foi salvo instantaneamente. Olha que glória, que glória. Ele teve que descer da cruz, devolver o que ele roubou. Olha, eu vou devolver, deixa eu devolver primeiro aqui, Senhor, depois, não. Você me conheceu como Senhor? Ai, meu Deus. Então, ainda hoje, ainda agora mesmo Deus quer derramar paz no seu coração, filho. Agora, não é daqui a pouco, é agora. Agora. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Eu quero orar com você nessa manhã. Feche teus olhos um minuto. O tamanho do seu problema, filho, é tão pequeno perto de um Deus tão soberano. Deus deu a você autoridade, governo, domínio. Você tem a imagem de Deus. Você é uma carta viva de Deus. Quem não lê a Bíblia, lê você, filho. Se alguém não lê a Bíblia, vai ler você. Quando alguém não conseguir ler a Bíblia, vai ler você. Você é a Bíblia ambulante. Você é a palavra viva. Você é a carta viva. Pai, nós oramos ao Senhor nessa manhã. Como é bom saber que temos um Deus soberano que cuida de cada detalhe. O Senhor é um Deus detalhista. O Senhor é um Deus criativo. O Senhor é um Deus que conhece todas as coisas e nada escapa aos seus olhos. Senhor, nessa manhã nós não queremos tomar decisões sem orar, sem invocar o teu nome. Sabemos que todas as coisas já estão preparadas e que toda obra do maligno também já está debaixo dos nossos pés. Como o Senhor diz em Provérbios 3, não queremos andar no nosso próprio entendimento, mas queremos entregar a nossa confiança completamente a Ti, Senhor, e sermos conduzidos por Ti, ó Pai. Todo espírito, Senhor Deus, de medo, depressivo, de ansiedade, de precipitação, em nome de Jesus, que comece a cair por terra agora e sendo
trocado pela paz soberana que só o Senhor pode liberar, porque a paz é a própria vida de Deus. Quando decidimos escolher ao Senhor e comer da árvore da vida, a sua vida se manifesta. Então a sua paz é liberada, derramada, multiplicada. Senhor, em nome de Jesus, alcança cada coração, dê espírito de sabedoria. A palavra do Senhor no original significa sabedoria, significa um coração que ouve. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua voz e tomar as decisões que o Senhor já providenciou para cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado por cada vida deste grupo, Senhor. Que a tua palavra que não volta vazia jamais, quando ela é enviada, Senhor, que haja fruto para a glória e louvor do teu nome. Nessa manhã, toda a obra do diabo, todo ataque, todo plano maligno já está frustrado em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus.